Senhores, dia 31 de outubro é comemorado aqui nos Estados Unidos, não a Reforma Protestante, mas o Halloween, ok? E nós vamos comentar um pouco sobre esta comemoração, né? Uma festa que atrai muitas crianças, eles saem pelas ruas pedindo doces, né? Revisamos então a história dessa celebração, seu simbolismo e o longo caminho que levou os celtas às prateleiras dos nossos supermercados. Suas origens. A nossa resposta sobre a festa de Halloween é que nós temos que ter um discernimento e graça. Nós somos chamados a testar tudo, reter o que é bom, segundo diz as Escrituras em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Isso significa examinar de uma maneira crítica as práticas do Halloween, afirmar o que é saudável e rejeitar o que não condiz com a fé cristã. Mas também significa aproximar-se dos outros com amor e compreensão, com respeito, reconhecendo que as intenções são tão importantes quanto as suas origens. Bem, por exemplo, as abóboras, né, as fantasias de bruxa e as teias de aranha estão cada vez mais presentes nas lojas nos Estados Unidos, assim como nos locais de trabalho, e eu já vi até dentro de igreja evangélica quando eu estive aqui no ano de 2001. Não somente aqui nos Estados Unidos, mas é uma festa que se espalhou para o mundo todo. Apesar de algumas tentativas de dar um toque local a essa festa, trata-se de uma celebração tipicamente anglo-saxônica. O Halloween tem a sua origem na história dos celtas e uma festividade conhecida como Samanin, que literalmente significava para eles fim do verão. Esta festa ela celebrava-se no fim da temporada da colheita e era considerada o Ano Novo Celta, que começava com a estação escura. Os antigos celtas acreditavam que a linha que unia este mundo ao outro se estreitava com a chegada deste dia de Samanin, permitindo que todos os espíritos atravessassem essas fronteiras. Dessa forma, enquanto os familiares falecidos eram convidados para esse dia, os espíritos malignos eram afastados. Daí a origem do uso de fantasias e máscaras que eram utilizadas para espantar os maus espíritos. Os celtas, espalhados nas ilhas britânicas, parte da França e da Bélgica, Alemanha e atual Galícia, que seria a Espanha, celebravam então na noite de 31 de outubro um ano novo, certo? No festival, despediam-se do sol e anunciavam a chegada da temporada do frio e da escuridão. Uma maneira mais correta de interpretar aquela noite que eles festejavam era chamada de Samhain. O Senhor da Morte, o príncipe da escuridão, vinha para aprisionar o sol e convocar os espíritos dos mortos. Isso explica bem a origem do nome A Noite de Todos os Mortos. Numa das denominações, essa seria uma das denominações populares do Halloween em espanhol. De onde vem então o título de Todos os Santos? Bem, a palavra Halloween começou a ser usada pela primeira vez no século XVI e provinha da variação escocesa de All Hallows Eve, que significa véspera de todos os santos. Bem, há cerca de 1400 anos, o Papa Bonifácio IV dedicou um templo cristão em homenagem a todos os santos, uma festividade que era celebrada em maio, mas que o Papa Gregório III posteriormente mudou o dia para 1º de novembro. Quando o novo Papa Gregório IV estabeleceu que a festa fosse universalmente e a sua importância, ela adquiriu então preparativos para esse dia de 31, então se preparava na véspera. Então foi o termo adotado, né? All Hallows Eve, foi um termo adotado na cultura anglo-saxônica para chamar essas celebrações que, traduzindo para o português, significaria Véspera Santa. Com o passar do tempo, a pronúncia foi
se mudando o seu nome até chegar ao nome de Halloween. Desta forma, a festa ela presta homenagem às suas origens, tanto pagãs quanto cristãs, que hoje se entrelaçaram nas culturas de diversos países que a celebram, passando das clássicas abóboras dos Estados Unidos aos pequenos esqueletos no México. A festividade chegou em 1840 nos Estados Unidos através dos imigrantes irlandeses e foram eles que difundiram o costume de esculpir, né, a abóbora gigante oca e uma vela por dentro, inspirada na lenda de Jack o Avarento. Essa festa nos Estados Unidos começou a ser mais comemorada praticamente em 1921. Naquele ano foi organizado o primeiro desfile de Halloween. Naquele ano foi organizada uma festa em um dos estados americanos e outros estados acabaram aderindo a isso. A festa adquiriu uma popularidade progressiva nas décadas seguintes. Bem, o que significaria então a cor laranja? A cor laranja simboliza a cor das velas usadas para a cerimônia dos mortos. As abóboras com velas, o que significaria? Bem, significaria o símbolo da alma condenada a vagar pela terra como um espectro. Procede do conto de um personagem chamado Jack, a quem não foi permitido entrar no céu nem no inferno. Forçado então a percorrer o mundo como fantasma, Jack colocou um carvão aceso em uma abóbora oca para iluminar o seu caminho à noite. Embora se diga que as bruxas utilizavam os crânios das vítimas humanas e os adornavam com velas no seu interior, a origem das abóboras foram os nabos, que eram esvaziados para introduzir um fogo em seu interior, iluminar o caminho dos mortos que vinha à terra naquela noite. Na antiga Europa, nós temos o significado das máscaras. Era um costume de alguns povos usar máscaras para espantar os espíritos malignos, algo que costumava ocorrer quando eram perseguidos por alguma calamidade. Outra teoria afirma que procede da ideia dos druidas celtas, segundo a qual os participantes de uma cerimônia deviam usar cabeças e peles de animais para adquirir a força daquele ser vivo que representavam. É importante reconhecer que a Bíblia não menciona Halloween nem pelo nome, né? Este feriado, como o conhecemos hoje, ele desenvolveu-se muito tempo depois e em que os textos bíblicos foram escritos. Portanto, não podemos apontar para versos específicos que abordam diretamente as celebrações de Halloween. No entanto, isso não significa que as Escrituras estejam em silêncio sobre questões relevantes para a forma como abordamos tais práticas culturais. A Bíblia fornece princípios e sabedoria e pode guiar o nosso discernimento. Vejamos alguns desses ensinamentos. Nós somos chamados a honrar a Deus em tudo o que fazemos. Como Paulo escreve: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Isto convida-nos a refletir sobre a nossa participação de qualquer atividade, incluindo o Halloween, que se alinha ou não com a nossa fé e o nosso testemunho. As Escrituras também advertem contra o envolvimento com práticas ocultistas. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 ao 12, está escrito o seguinte: não permitam que se ache alguém entre vós que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou façam encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações na presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, vosso Deus.
Então nós vemos aqui a advertência bíblica que proíbe formas de adivinhação e comunicação com os mortos. Embora a maioria das atividades do Halloween não envolvam tentativas genuínas de tais práticas, devemos estar atentos a essa orientação. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina a não julgar os outros por suas práticas culturais. Paulo aborda isso em Romanos capítulo 14, discutindo disputas entre dias santos e práticas alimentares. Ele exorta os crentes a não julgarem assuntos discutíveis, mas serem plenamente convencidos pelas suas próprias mentes. Também somos instruídos pela palavra de Deus a estar no mundo, mas não ser do mundo. Instruídos a estar no mundo, mas não do mundo. Conforme João, capítulo 17, versículo 14 até o verso 15, o Senhor Jesus nos orienta: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Isso sugere uma abordagem equilibrada de envolver-se com a nossa cultura, enquanto mantemos nossa identidade distinta como seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, um de Deus também nos orienta no Evangelho, conforme escreveu São Marcos, no capítulo 12, versículo 31, diz o seguinte a palavra de Deus: o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós devemos entender que devemos amar até os nossos vizinhos. Halloween pode fornecer oportunidades para o envolvimento da comunidade a mostrar a bondade para com os outros, o que se alinha com este ensino central. Então, ao aplicarmos esses princípios, devemos orar por sabedoria e discernimento. Embora a Bíblia não nos dê um claro sim ou não sobre essa questão do Dia das Bruxas, proporciona sim um quadro para uma reflexão firme, que devemos nos afastar dessas coisas. Abordaremos esta e outras questões culturais de coração aberto e orientação de Deus, procurando honrá-lo e amar os outros em tudo o que pudermos fazer. Ao mesmo tempo, somos chamados a estar no mundo, mas não participar que o mundo pratica, conforme nós lemos lá em João 17, verso 14 e 15. Isso sugere também manter a nossa identidade distinta como seguidores de Cristo, enquanto nos envolvemos com a nossa cultura. É um equilíbrio delicado que exige sabedoria e discernimento. Então, eu espero que você possa entender que não é bom para um cristão verdadeiro praticar as festas de Halloween ou mandar os seus filhos neste dia que eles celebram essas festas. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.